Nova Vulgata, Epístola de São Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo glorioso, fazendo distinção entre pessoas. Pois, se entrar em vossa assembleia um homem com anel de ouro e roupas esplêndidas, e entrar também um pobre com vestes miseráveis, e dirigirdes atenção especial ao que está vestido com roupas luxuosas, dizendo: Tu senta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou senta-te aqui junto ao estrado dos meus pés. Não estáis fazendo distinção entre vós mesmos e tornando-vos juízes de pensamentos perversos? Escutai, meus irmãos amadíssimos. Acaso Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o santo nome que foi invocado sobre vós? Se realmente cumpris a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Pois quem observa toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Assim, se não cometes adultério, mas matas, tornaste-te transgressor da lei. Falai e procedei como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, pois o julgamento será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que aproveitará, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitados do alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, mas não lhes derdes o necessário para o corpo, de que isso aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Queres saber, ó homem vazio, como a fé sem obras é inútil? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as obras dele, e pelas obras a fé foi levada à perfeição. Assim se cumpriu Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes, portanto, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Do mesmo modo, Raabe, a prostituta, não foi também justificada pelas obras ao acolher os mensageiros e fazê-los partir por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Comentário patrístico principal, Santo Agostinho, da fé e das obras. Sobre Tiago 2,14, open quote. De que aproveitará, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Close quote. Santo Agostinho ensina que São Tiago não combate a verdadeira fé ensinada por São Paulo, mas uma falsa fé meramente verbal e exterior. Open quote. O apóstolo Tiago fala contra aqueles que julgavam suficiente uma fé sem boas obras. Eles imaginavam que bastava crer para serem salvos, mesmo vivendo mal. Close quote. Explicação doutrinal. Agostinho mostra que a verdadeira fé produz caridade, a graça transforma a alma. Quem ama a Deus manifesta isso concretamente. Assim, a fé autêntica alimenta os pobres, pratica a misericórdia, abandona o pecado, vive segundo Cristo. Sem isso, a fé torna-se morta, como diz o próprio texto sagrado. Fecha a harmonia entre São Paulo e São Tiago. Um dos pontos mais profundos do comentário de Agostinho é sua explicação da aparente tensão entre São Paulo, o homem é justificado pela fé. São Tiago, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé.
Agostinho explica, open quote, Paulo fala das obras da lei sem a graça. Tiago fala das obras da caridade que procedem da fé, close quote. Ou seja, São Paulo combate a ideia de salvação pelas obras meramente legais do judaísmo. São Tiago combate a fé estéril sem transformação interior. Na visão patrística católica, a salvação começa pela graça de Deus, é recebida pela fé, mas floresce necessariamente em caridade e obras. Sobre os demônios que creem, open quote, também os demônios creem e estremecem. Close quote. Agostinho considera este um dos versículos mais fortes do capítulo. Ele explica, os demônios possuem conhecimento intelectual sobre Deus, porém não possuem amor, logo não têm a fé salvadora. Aqui Santo Agostinho distingue, credere Deum, acreditar que Deus existe, credere in Deum, crer em Deus entregando-se a Ele com amor. Essa distinção tornou-se extremamente importante na teologia católica posterior. Sobre Abraão, Tiago apresenta Abraão oferecendo Isaac. Agostinho comenta que Abraão já possuía fé, mas sua obediência manifestou exteriormente essa fé. A obra consumou aquilo que já vivia interiormente. Por isso, Tiago diz, open quote, a fé cooperava com suas obras, close quote. Agostinho interpreta isso como união entre graça interior e ação exterior, união entre amor e obediência, união entre fé e caridade. Sobre a misericórdia, Tiago 2013, open quote, a misericórdia triunfa sobre o julgamento, close quote. Agostinho relaciona este trecho diretamente ao Evangelho, open quote, bem-aventurados os misericordiosos, close quote. Ele ensina que a alma endurecida contra os pobres torna-se incapaz de compreender a própria misericórdia de Deus. Quem recebeu graça deve transmiti-la. A caridade é o sinal vivo da presença divina na alma. Síntese patrística do capítulo 2, segundo Santo Agostinho, Tiago 2 ensina que a fé verdadeira nunca permanece estéril. A caridade é a forma viva da fé. A misericórdia manifesta a ação de Deus na alma. A fé puramente intelectual não salva. A graça produz transformação concreta da vida. Obras sem graça não salvam, mas graça sem conversão prática também não permanece viva. Referência patrística explicada de Fide et Operibus, título em português, da fé e das obras. Autor Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, séculos XX, um dos maiores teólogos da tradição cristã ocidental. Contexto da obra, escrita para corrigir cristãos que afirmavam que bastava ter fé sem mudança de vida, sem penitência e sem caridade. Importância. Esta obra tornou-se uma das bases clássicas da doutrina católica sobre fé, graça, caridade, justificação, obras de misericórdia. Ela também exerceu enorme influência sobre a teologia medieval, especialmente em São Tomás de Aquino, o Concílio de Trento e a doutrina católica da justificação. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.